com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, nesse ponto do culto aqui tão especial, que é o momento em que nós vamos abrir as nossas Bíblias, Pai, e nós vamos ler a Tua Palavra, Pai. Meu Deus, não há mais nada nesse mundo em que nós possamos colocar a nossa confiança, Deus, a nossa esperança. A única coisa, meu Deus, que ficou de pé, a única coisa, meu Deus, que até agora não falhou, a única coisa que agora, meu Deus, não foi capaz de ser, meu Deus, vencida, é a Tua Palavra, Senhor. Então, Pai, que a Tua Palavra, ela possa falar com cada um de nós hoje, trazendo para cada um, segundo a necessidade de cada um, Deus, o alívio, o remédio, a solução, a cura, a libertação que cada um precisa, Pai. Nós somos todos nós aqui, Pai, nós somos necessitados. Não existe nenhum aqui, meu Deus, que possa, ó Pai, ter o suficiente para dizer que não precisa. Mas diante de todas as coisas, nós confessamos o nome do Teu Filho Jesus. E nos curvamos diante da Tua grandeza e do Teu poder, porque não há no céu e na terra algo que possa impedir o mover das Tuas mãos, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, estende as Tuas mãos e abençoa cada um aqui, Pai, fazendo com que haja um grande milagre. Hoje é domingo, hoje é dia de milagre, Pai. Aleluia. Aleluia, hoje é dia de milagre, Deus. Hoje é dia de celebrarmos o Teu nome, Pai. Hoje é o dia do Senhor, meu Deus. Hoje é dia de milagre, e nós recebemos milagre, Pai. Quem precisa de um milagre, levanta a mão e diga: eu recebo, Jesus. Oh, meu Pai, faz a Tua obra, meu Deus, pois assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Pegue sua Bíblia, lá no começo dela, você vai encontrar o livro de Ruth, o capítulo 1, diz assim, ó, a palavra de Deus, ó. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com 2 mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Vamos assentar, fica com a sua Bíblia aberta. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela nos leva aqui a uma experiência
muito antiga. Ela nos leva lá para o tempo em que Israel era conduzido, né, pelos juízes. E Deus era a pessoa que governava Israel, né? Deus era a pessoa que fazia com que as coisas acontecessem na terra de Israel. E veja que mesmo naquela época, eles tinham ali alguns problemas, eles tinham ali algumas dificuldades. Então, sempre foi assim, né? Hoje, a gente vê o ser humano, por exemplo, falando muito de problema, como se fosse uma coisa somente do nosso século, somente da nossa geração. Mas os problemas fazem parte da vida, né? Imagina uma vida sem problema. Imagina uma vida sem desafios. Você não melhoraria, você não cresceria. Os desafios, eles fazem parte do nosso crescimento, fazem parte da nossa melhora. O problema é esse, o problema é que algumas gerações conseguiram viver essas coisas encontrando saídas. E a nossa geração, ela tem uma tendência de se aprofundar nos problemas. A nossa geração, ela tem uma tendência de fazer de um problema muitos problemas. Às vezes é um problema só. E a pessoa desse problema, ela contamina todo o meio que ela vive, por causa de um problema. Mas por quê? Porque é a característica da geração. E por que a nossa geração tem essa característica? Porque a nossa geração é uma das gerações que mais se distanciaram de Deus. A gente vê, por exemplo, hoje, o mundo falando muito de Deus, né? Mas nós temos o mundo vivendo, por exemplo, cada um como se fosse Deus e fazendo de Deus como se fosse um servo, né? A coisa está invertida, né? Os homens querem ser servidos por Deus, né? Enquanto, na verdade, a Bíblia nos ensina a nós servirmos a Ele como Deus, né? Porque nós não somos deuses. Nós não somos nada, né? Nós dependemos de Deus, né? Mas nessa busca de querer sermos alguma coisa, de querermos viver algumas coisas, então a gente vê o ser humano se afastando cada vez mais de Deus, né? E Deus, ele entra justamente na história do homem nesse ponto, né? Porque a palavra de Deus nos ensina assim, né? Ó, que tudo que a gente pode fazer, então a gente deve fazer, né? A gente não precisa ficar, por exemplo, falando com Deus para a gente poder fazer as coisas das quais nós sabemos que compete a nós fazermos, né? Onde que entra Deus na história do homem? Na impossibilidade humana. Então, quando for impossível para o homem, né, o homem então não deve desistir. O homem não deve desfalecer. Quando for impossível para o homem, então a palavra de Deus fala, aí Deus entra. Porque é verdadeiramente possível para Deus, né? Para Deus. Então veja que o que acontece hoje que com o distanciamento de Deus, as pessoas quando chegam no impossível, na parte difícil, elas desistem. Elas procuram um outro caminho, né? Elas tentam um outro atalho, mas elas não aplicam o conselho de Deus. Então não é difícil, se você, por exemplo, né,
se você fizer, por exemplo, das coisas de Deus, as coisas certas na sua vida. Por exemplo, esse momento aqui, né? Esse momento aqui, se você fizer dele o momento certo na sua vida, se você sair daqui com algumas coisas para você poder praticar lá na sua vida vai mudar, não tem como não mudar. Se você aplicar a palavra de Deus na sua vida, Deus não falha. Deus não falha. Então você veja que naquela época existia lá, diz a Bíblia, né? Uma mulher que se chamava Noemi, um homem que se chamava Elimeleque, e existia lá nessa casa 2 filhos, o Malom e o Quilion. Então a Bíblia fala que esse homem, essa mulher e os seus 2 filhos, por causa de uma dificuldade, olha só, por causa de uma dificuldade, então, por causa das circunstâncias, eles saíram do lugar onde eles moravam, para eles irem morar em outro lugar. Então veja que esse grupo de pessoas é o que a Bíblia chama de família, né? Marido, mulher e filhos. Então aqui era uma família, né? Então isso aqui não era, por exemplo, um grupo de aventureiros. Isso aqui não era um grupo de desbravadores. Isso aqui era uma família, né? A pessoa quer fazer, por exemplo, uma aventura, ela tem que arrumar um grupo de aventureiros, né? A pessoa, ela quer desbravar alguma coisa, então ela tem que encontrar pessoas que sejam desbravadoras, né? Mas quando uma pessoa tem família, aí ela tem que ter o espírito do quê? O espírito de família, né? E para ela ter o espírito de família, veja como não é difícil, né? Para ela ter o espírito de família, ela tem que conhecer pelo menos um pouco a palavra de Deus, né? Porque a instituição família é uma instituição divina. Fala divina. Então você só vai entender e conhecer família se você aprender com Deus. Foi Deus que fez. Não é a psicologia que vai ensinar a família, né? Não é a filosofia que vai ensinar a família, né? Quem vai ensinar a família é quem fez, né? É Deus, né? Mas aí a pessoa fala assim, mas eu não leio a Bíblia. Então, se não lê a Bíblia, não vai conhecer a família. Mas eu não leio a Bíblia porque eu não entendo a Bíblia. Então, se você pegar, por exemplo, um livro de física, você entende física? Se você pegar um livro de química, você entende química? Também não, né? Mas se você quiser, né? Aí você vai procurar um professor, né? Para você entender física. E aí a pessoa se forma em físico, né? A pessoa se forma em químico. A pessoa se forma em engenharia, medicina. Por quê? Porque ela foi aprender, ela buscou quem tinha para ensinar, né? Mas a pessoa nasce sem conhecer Deus e às vezes morre sem conhecer Deus, mas não vem para a igreja para poder aprender, né? Ninguém nasceu sabendo a Bíblia, né? A Bíblia não é realmente um livro fácil de ser entendido, né? Mas é para isso que se tem igreja, né? Quem quer conhecer Deus, sabe o endereço, né? Quem quer se formar engenheiro, sabe o endereço, não sabe? Sabe ou não sabe? Não sabe, ué. E quem quer conhecer Deus, sabe o endereço. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Então, não tem tempo, ué. Eu não gosto, não gosta. Né? Não gosta. É assim. Mas dizer que não entende e não tem quem explica, aí está muito longe, né? Então veja que eles eram uma família. Eles não eram aventureiros. E a Bíblia fala que por causa de uma dificuldade, eles saíram de um lugar. E que lugar que eles estavam?
a Bíblia fala que eles estavam em Belém, de Judá. E a Bíblia fala que de Belém de Judá eles foram para uma outra terra, uma terra chamada Moabe, que era uma terra dos moabitas. Os moabitas, eles vinham, olha só, hein? Os moabitas, eles vinham de uma família esquisita. Era um povo, uma nação que foi formada por causa de um incesto. Pergunta para quem está do lado, fala, você sabe o que é um incesto? Quando Ló saiu com a sua família de Sodoma e Gomorra, eles já estavam saindo, mas a Bíblia fala que depois de ter saído, a mulher dele olhou para trás, né? E ela virou uma estátua de sal, né? E não conseguiu seguir jornada com eles. Então Ló seguiu com as suas 2 filhas. E para que a família de Ló pudesse ter uma geração, as 2 filhas então embriagaram ele e se deitaram com ele. E da mais velha sai então esse povo aqui, ó, os moabitas. Então você veja que já naquela época tinha um povo que já tinha uma referência estranha de família. Então esse povo aqui, por exemplo, eles tinham costumes diferentes já, né? Eles já tinham, por exemplo, ideias diferentes, pensamento diferente, né? Já eram contaminados com alguma coisa ruim, né? Então veja bem, olha a cabeça de Elimeleque, né? Olha a cabeça de Noemi. Você acha que pode um negócio desse? Ah, olha, está vindo aí uma dificuldade, está vindo aí um tempo difícil, então vamos embora daqui. Tem muita gente que tem essa cabeça, né? Ah, está difícil aqui, eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar. Eu vou para outra cidade, eu vou para outro país. Só porque está difícil. Mas por que a pessoa faz isso? Porque ela não se lembra de Deus, porque quando for impossível, vou repetir o que está na Bíblia, quando for impossível para o homem, a gente tem que fazer o quê? Buscar Deus, né? Quando chegar no seu limite, é para você desistir? É para você mudar? É para você ir para os Estados Unidos? É para você fazer o quê? Buscar Deus, né? Quem tem Deus aqui para buscar? Então, aí está o segredo, né? Mas eles buscaram? Não buscaram. Eles queriam resolver o problema. As pessoas querem isso, a pessoa quer resolver problema. As pessoas querem se ver, não é nem resolver, as pessoas querem se ver livre de problema. E eles também queriam ficar livres, eles falaram, vamos embora daqui, aqui deu, hein? E eles estavam mal? Não, eles estavam bem, era uma família abençoada. Era uma família que já tinha 2 filhos, eles estavam num processo de crescimento. Mas esgotaram aquela situação, e sabe aquela pessoa que ainda, enquanto tem o que comer, fica, acabou a comida, levanta e vai embora, né? E ainda sai falando mal da casa, né? Assim foi eles, né? Enquanto tinha, eles estavam ali, enriquecendo, construindo, fazendo, constituindo família. A hora que veio uma dificuldade, eles mostraram quem eles eram. Eles mostraram que eles eram o tipo daquela pessoa assim, ó, eu estou aqui, mas não tenho nada com isso. Você conhece esse tipo de pessoa? Às vezes a pessoa está na sua casa e ela vive assim, ó, eu estou aqui, mas eu não tenho nada com isso. Ó, tenho uma louça para lavar, eu não tenho nada com isso. Olha, tem a casa para limpar, não tenho nada com isso. Ó, tem umas contas aí para pagar, eu não tenho nada com essas contas. Assim foi eles. Eles não tinham nada com isso e eles saíram. Mas veja então, ó, eles saem com uma família. Vê se tem cabimento isso, ó. Eles saem com uma família de um lugar onde a família era reconhecida, cultivada, vivida, e eles vão para uma terra onde a referência de família já não existia mais. Os moabitas. Belém, só para você ter uma ideia,
Belém significa casa do pão. Ó. Eles saem da casa do pão e eles vão para um lugar para fazer uma aventura. Você sabe que o lugar onde você está é a casa do pão, né? Lugar onde você nasce, né? Você nasce, você cresce. Como é que você cresce, né? Porque teve pão, né? Você sabe que a sua estrutura é um lugar importante, né? E às vezes a pessoa abandona a estrutura, abandona a mulher, abandona filhos, abandona tudo por causa de uma aventura. Então veja que esse é uma grande falha, né? A pessoa fala assim, eu faço de novo, né? Isso não significa nada. Precisa significar. A nossa casa, ela precisa ser significativa para nós. Nós precisamos ter identidade com ela. Ela precisa ter um valor para nós. A nossa família precisa ter um valor para nós. Nós precisamos ter um valor dentro da família. Nós não podemos viver uma vida sem valor familiar. Nós não podemos. Mas a Bíblia fala que eles então eles abriram mão de um lugar onde era chamado casa do pão, que podia passar por dificuldade. Podia passar. Onde que não existe uma dificuldade? Mas era mais uma. Só que eles abrem mão de viver aquele momento para poder se deleitar com o que tinham numa outra terra chamada terra de Moabe. Só que aí a Bíblia fala que chegando lá, o marido dela morreu. Passado 10 anos, os 2 filhos tinham se casado, mas aí os 2 filhos morreram também. Ó que situação. E aquela família já não existia mais. O que é um problema, pessoal? O que é um problema? Me ajuda a entender. O problema é a gente passar uma dificuldade de alguma carência de coisas, ou o problema é a gente se ver sozinho, sem família. O que é problema? Onde que essa mulher encontrou o verdadeiro problema dela? Em Belém ou em Moabe? Ela fugiu do problema ou ela foi de frente ao problema? O que você acha? Ela não fugiu, ela não sabia. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que pensa que está fugindo, mas está indo de encontro com o problema. Tem muita gente que está pensando que está fugindo, né, de um adversário, mas está indo direto para a boca do dragão. Ela saiu da mão do adversário e ela foi direto para a boca do inimigo. E o inimigo tragou, engoliu o marido dela, os 2 filhos dela. E quando ela se viu ela e mais 2 noras. E aí ela fez essa pergunta para ela: bom, eu ainda tenho família? No contexto do lugar que ela morava, talvez ela tivesse família. Talvez aquilo podia ser reconhecido como uma família. Ela e as 2 noras. Mas na cultura que ela tinha, do ensinamento que ela tinha recebido, o que tinha sobrado agora não era mais família. Ela não tinha mais família, só tinha ela. Da família dela só tinha ela. As noras eram apenas noras. Então você veja que ela chegou no limite. Ela chegou no momento mais difícil da vida dela. E o que ela faz agora? Diante dessa situação, qual vai ser a decisão dela? Diante dessa dificuldade que ela está vivendo, diante desse problema que ela está vivendo aí. Ela pode permanecer lá. Mas para ela permanecer lá, ela vai ter que se submeter a algum tipo de sobrevivência, que pode ser legítima ou não. Que pode ser boa ou ruim, mas ela vai ter que se sustentar. Porque não tem mais marido,
É bom ter marido ou não? O que você acha? Mas você acha que o Elimeleque aqui era um marido fácil ou difícil? Marido é tudo fácil, né? Ele devia ter os defeitinhos dele, né? Será que ele não tinha? Mas o que será que ela está pensando aqui agora? Será que ela está pensando assim, graças a Deus que meu marido morreu? Ou ela está dizendo assim, puxa, que bom que se meu marido estivesse aqui, né? O que você acha que ela está pensando aqui, puxa, agora estou livre, graças a Deus meus filhos morreram. Ou ela está pensando assim, puxa, que falta faz os meus filhos aqui. Seu marido faz falta. Seus filhos faz falta. Sua esposa faz falta. Faz falta, né? É que dá trabalho, né? E quando dá trabalho, a gente, né? A gente tenta externar isso, né? Tem alguns que falam assim, eu vivo sem. Tem mulher que fala, eu vivo sem marido. Mulher que vive sem marido não é mulher, né? Tem homem que também fala, né? Eu vivo sem esposa. Homem que vive sem esposa não é homem. Um homem precisa de uma esposa, como é que não tem? Homem precisa de esposa. E mulher precisa do quê? Quando fala que não precisa, então não é. Então não é. Deve ser qualquer outra coisa, mas não é. Quando o filho fala assim, eu não preciso dos meus pais, então não é filho, né? Filho que é filho precisa de quem? Precisa, não precisa? Precisa, hein? E mesma coisa pai, né? Quando o pai fala assim, é porque não é pai, não é mãe, né? Não é pai, não é mãe, né? Porque se for pai, se for mãe, precisa, né? Pai quer ter os filhos longe ou perto? E mãe quer ter os filhos longe ou perto? E filho quer ter pai e mãe longe ou perto? Isso é a palavra de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Esse conceito é o de Deus. Mas e quando o filho fala assim, eu quero estudar fora só para ficar livre de vocês? E quando o filho fala assim, eu preciso casar logo para eu sair dessa casa? E quando diante de uma briga a esposa fala assim, não te aguento mais, não vejo a hora de separar de você? O que você acha disso? Não é? São pessoas que não têm entendimento do que é família. Eu preguei isso alguns domingos aqui atrás. A pessoa não sabe o risco que está correndo. Porque a família é uma instituição divina. Quando a pessoa se levanta contra a esposa, a pessoa está se levantando contra quem? Deus. Quando a esposa se levanta contra o marido, ela resolve contra o marido, ela está indo contra quem? Tem gente que não sabe disso. Tem gente que não sabe o risco que corre. Quando um filho se levanta contra os pais, ele está levantando uma guerra contra quem? Contra Deus. Então Noemi se vê numa situação como essa, e ela poderia seguir em frente. Ela falou assim, agora eu vou namorar. Tem mulher que quando se separa, né? Tem mulher que ela fica com esse pensamento, agora o que eu vou fazer, né? Algumas falam assim, agora eu vou aproveitar. Já que eu estou separada, eu vou aproveitar. E aí você veja bem, se ela tiver esse pensamento de querer aproveitar, o que significa essa palavra? Vou aproveitar. Ela vai crescer ou ela vai descer? Descer? Não é subir não? É porque elas falam assim com tanta alegria, os maridos separados falam assim, agora eu vou aproveitar mesmo. Parece que vai subir, mas não sobe não. Não. Quando eu escutava, eu achava que ia subir. Quer dizer que desce então, Desce, né? Desce. Mas eles falam como se estivesse querendo voar, né? Como se quisesse querer subir, né? Mas Noemi, ela fala assim, diante daquela situação, ela reconhece, ela fala, puxa, errei, né? Errei. Você reconhece os seus erros quando você erra?
Ou quando você percebe que você errou, aí você aumenta a velocidade para ninguém perceber? É porque tem gente que é assim, ó, quando percebe que errou, fala assim, bom, agora para dar uma disfarçada, eu vou aumentar a velocidade para ninguém achar que, não, eu vou falar que eu estou feliz, eu vou falar que está tudo bem. Mas Noemi, ela percebe o erro. E ela fala assim, ó, não vou ficar, porque vir para cá foi um erro. Ó, eu vim para cá para fugir de um problema. Perdi meu marido e perdi meus 2 filhos. O que ela tinha agora? Nada. Ela saiu de lá por medo de perder bens. Mas agora ela não tinha nada. Nada. Então ela fala assim, bom, ficar eu não vou. Aproveitar da situação, eu também não sou mulher para isso. Então eu vou voltar. Essa é a decisão, irmão. Quando se percebe um erro, a gente deve voltar. Voltar e começar tudo de novo. Quando os homens erravam, Deus fazia o quê? Começava dali para frente, Deus ia para outro lugar, ou Deus voltava no começo de tudo? Deus voltava no começo de tudo. É isso que Deus ensina a gente. E a Bíblia fala assim, volta onde você errou. E começa de lá. Então a gente tem que aprender isso. Às vezes você, por exemplo, a família dela cometeu um erro. Às vezes a família se envolve em erros. Mas aí é um erro atrás de outro erro, e vai para uma destruição, e vai para uma desintegração total. Mas um erro não justifica cometer os próximos. Um erro deve nos levar aos acertos. Mas para isso tem que se reconhecer. Então ela reconhece. E ela fala assim, eu vou voltar. O que te impede de voltar onde você caiu? Você tem vergonha? Você tem medo de ser humilhado, humilhada? Isso faz parte do nosso crescimento espiritual, sabia? Se nós não passarmos por esse tipo de prova, a gente nunca vai ser melhor espiritualmente. Nós vamos ser melhor materialmente só. Mas espiritualmente não. A humilhação faz parte da nossa transformação. O reconhecimento, o arrependimento faz parte do nosso processo de restauração. Por isso que tem gente que não é restaurada. Por isso que tem gente que vai de mal a pior. Você conhece alguém que vai de mal a pior? Conhece? Por causa disso. Mas a Bíblia fala então que ela volta. E quando ela volta, ela fala assim, ó, chega para as noras e fala assim, olha, vocês não precisam ir comigo. Vocês não vão comigo. Vocês fiquem aqui na terra de vocês. Vão servir os seus deuses. Vão viver a família de vocês do jeito que vocês querem viver. Ela fala, mas eu vou voltar para a minha terra. A uma das noras, a órfã, fala assim, a princípio ela falou, não, eu vou contigo, tal, mas depois ela falou, não, eu vou ficar. Mas Ruth fala assim para ela, não, eu vou te acompanhar. E ela insiste com Ruth, ela fala, não, você fica. Ela fala, não, não vou ficar. O seu Deus será o meu Deus. Ela fala, né? O seu Deus será o meu Deus. A sua história será a minha história, a sua vida será a minha vida. Onde você dormiu, eu vou dormir. Ou o que você comeu, eu vou comer. Onde você estiver, eu vou estar. O que ela estava querendo dizer ali? Olha, eu quero ser afiliada por você. Afiliada. É isso que ela queria dizer. Eu não quero ir embora. Na verdade, o que tinha acontecido com Ruth? Ela tinha se convertido a Deus. Ela não queria voltar aos rudimentos dos moabitas. Ela queria cultivar o que ela tinha aprendido do Deus de Noemi. Olha que interessante.
Então ela fala assim: não, eu vou voltar com você. E por que Noemi resolve voltar? Porque Noemi não queria desistir. Noemi, ela não queria continuar errando. Noemi, ela queria arrumar, ela queria consertar. E às vezes as pessoas, né, elas só não consertam porque elas não sabem consertar. Mas todo mundo gostaria de consertar, né? Então, como que se conserta as coisas? Você está num momento da sua vida que você não sabe como consertar. Aí você pergunta para um dá um palpite, você pergunta para o outro dá um palpite. Por que você não pergunta para Deus? Você precisa perguntar para Deus como consertar a sua vida. Para que você possa partir daí para algo melhor. Então, presta atenção nisso, ó. Quando ela fala que ela vai voltar, ela não fala que vai voltar, por exemplo, simplesmente assim, para viver a sua derrota. Não, ela vai voltar para arrumar a vida dela. O que você está pensando hoje na sua vida? Você está achando que para você acabou? Para você não tem mais esperança? Para você não tem mais saída? Ou você acha que para você ainda há possibilidades? O que você acha? Deus está dizendo aqui para você que a sua história ainda não acabou. Deus está querendo dizer aqui para você que Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer transformar a sua história. Quer tirar você dessa solidão que você se encontra. Quer tirar você dessa tristeza. Quando ela chega lá, as amigas dela falam assim: Noemi voltou. Ela fala assim: não, Noemi não voltou. Quem voltou é uma mulher amarga. Ó. De repente, a alegria saiu da sua vida. De repente, a força saiu da sua vida. Mas Deus está querendo trazer a alegria de volta nesta noite. Deus está querendo curar você. Deus está querendo abençoar você. Quantos recebem isso? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Então a Bíblia fala que Noemi, ela volta, e ela não volta destruída, ela volta amarga, amargurada, diferente. Uma pessoa destruída é uma pessoa que já não tem mais esperança, né? Agora, uma pessoa ferida, uma pessoa amargurada, uma pessoa enferma, uma pessoa com os pensamentos desorganizados é uma coisa. Então, veja bem, ela não estava destruída, ela estava amargurada. Diga: eu não estou destruído. Não aceite essa destruição na sua vida. Não é o seu fim. Você não está sozinho. O Espírito Santo está conosco. Então ela volta para poder aplicar a palavra. Porque o que ela tinha, ela já tinha perdido. E a família, ela já não tinha mais. Então, se fosse você, presta atenção nisso agora, que esse aqui, é o ponto principal da mensagem. Se fosse você nessa história, você perdeu sua casa, você perdeu seus bens, você perdeu tudo. E você perdeu seu marido, você perdeu seus filhos. O que você faz da sua vida? Você não sabe, né? Você não sabe, porque materialmente você está sem saída. Então qual é a sua saída? Quando você chega no seu limite, a sua saída é quem? É Deus, é Jesus, né? Então quando você não tem saída, você tem que recorrer à fé. A fé é o fundamento. Então você tem que recorrer à fé. A fé vai ter sempre uma saída. A fé vai sempre abrir uma porta na sua vida. Desiste quem quer,
Desiste quem quer, mas não precisa desistir, porque aquele que está em Cristo se torna nova criatura, e Deus faz dele mais do que vencedor. Amém, irmão? Então ela volta, mas ela sabia o que ela estava fazendo. Por que ela volta? Porque ela sabia que o Deus dela garantia para ela uma pessoa que poderia mudar a vida dela, que seria uma pessoa que na cultura dela se chamava resgatador. Então veja bem, ela não precisava de uma ajuda. Pergunta para quem está do lado, você está precisando de uma ajuda? Tem gente que quando chega numa situação dessa, fala assim, estou precisando de uma ajuda. Eu estou precisando de um lugar. Eu estou precisando de um apoio. Não, ela tinha essa consciência. Você precisa ter essa consciência. Que tem momentos que você vai precisar de ajuda. Você precisa atravessar a rua. Pede uma ajuda para atravessar a rua. Você precisa carregar um armário. Pede uma ajuda para te carregar um armário. Agora, você está num momento de decisão da sua vida e você quer uma ajuda. Você vai colocar a sua vida na mão de uma pessoa que vai especular. Não é uma ajuda que você precisa. Então, ela sabia que na fé dela, dizia assim, ó, quando você chegar nesse ponto, você então, não adianta uma ajuda, não adianta um quebra-galho, você precisa de um resgatador. O que era um resgatador? O resgatador era um parente mais próximo, que pudesse assumir a situação dela, e fazer com que ela fosse, ou em parte, ou totalmente restituída daquilo que ela precisava. Então seria um parente. E quando ela retorna, ela e Ruth sai para trabalhar, e Deus então, ela voltou, né? Amarga, né? Ela veio para o lugar, aí Deus tomou a direção da vida dela. Olha que bonito, ó. Deus toma a direção da vida dela. E aí Ruth sai para trabalhar, e Deus fala assim para Ruth, não vai para lá não, vai por aqui, ó, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Deus leva a Ruth até um lugar, onde havia uma colheita, que o dono dessa colheita era um homem chamado Boaz. E ela trabalha ali. Quando ela volta para casa no final do dia, Noemi pergunta para ela, onde você esteve o dia todo, Ruth? Eu estive trabalhando. E onde você trabalhou? Eu trabalhei nas terras de Boaz. E aí Noemi fala assim, puxa, ele é o nosso resgatador. Ó, Deus entrou na história dela. Não, você não entendeu. Eu falei, Deus entrou na história dela, mas sabe o que eu quis dizer? Deus está entrando na sua história hoje. Deus mudou a vida dela, sabe o que eu estou falando? Deus vai mudar a sua vida hoje aqui. Pode aplaudi-lo e glorificá-lo. Deus vai dirigir seus passos. Você vai ver. E a Bíblia fala que Ruth então volta para o trabalho e se apresenta a Boaz. E Boaz, para a gente poder concluir a mensagem, Boaz resgata Ruth. Não só resgata, como se casa com ela. E automaticamente se casando com ela, dando filhos para ela, como ela era uma viúva, os filhos de Ruth vão ser netos de quem? De Noemi. Porque na cultura deles, ela era viúva. E o resgatador daria a restituição daquilo que o marido falecido não pôde fazer. Então veja que Boaz faz o resgate então de Ruth, casando-se com ela. Quando Boaz casa com ela e faz o resgate, o que ele estava fazendo ali? Ele estava resgatando
todas as posses que eram de Noemi. Você percebeu o que você precisa, às vezes? De repente você está num ponto da sua vida que o que você está precisando é de Deus. O que você está precisando é de um resgate, de um resgatador. Então, olha o que o resgatador fez na vida de Noemi. Ele resgata todas as posses. De repente as suas posses, você se perdeu tudo. Você destruiu sua família, destruiu as suas posses. O resgatador vai restituir a família e vai restituir a posse. Então o que você precisa? Fala aí para quem está, você quer uma ajuda ou você quer um resgatador? Tem gente que pede pouco, né? Tem gente que pede uma ajuda, né? Dá uma ajuda, ajuda é pouco. Você podia pedir um resgatador para Deus, né? Se você quiser uma ajuda, você pede para as pessoas. Mas se você quiser que te resgate, você tem que pedir para quem? Para Deus. Pode aplaudir, glorificar. Me resgata, Deus. Boaz resgata as posses. Boaz resgata de novo os parentes para Noemi. Sabe aqueles parentes que você perdeu? Aquelas pessoas da sua família que você perdeu? Que o inimigo, por exemplo, tirou. O marido que o inimigo tirou. A esposa. Tem gente que fala assim, eu vou arrumar outra. Outra não substitui aquela. Arruma outro não substitui. O que você precisa não é de outra, você não precisa de outro. Você precisa de um resgatador para te resgatar de fato. Não é pessoa que substitui. Então veja que, é claro que os filhos de Ruth com Boaz, não ia ser os filhos de Ruth com os filhos que eram de Noemi. Mas os filhos de Ruth com Boaz, Deus ia fazer com que eles trouxessem, aí é Deus que faz, tá? Deus ia fazer com que eles trouxessem a mesma alegria para Noemi. Noemi ia se sentir avó de verdade. Uma coisa é você arrumar uma outra mulher na sua vida, e uma coisa é você arrumar uma mulher que te faça feliz de verdade. É diferente, né? Uma coisa é você encontrar um outro homem na sua vida e você encontrar um homem que te faça feliz de verdade. E aí não é homem que pode fazer, não é mulher que pode fazer, só quem pode fazer isso é Deus. Tem gente que casou de novo e já quer o quê? Separar. Por quê? Porque não foi resgatado. Só arrumou um problema maior ainda. O primeiro bebia, esse bate. Entendeu o que eu estou falando? Você quer mais um problema ou você quer um resgate? Quem quer mais um problema, levanta a mão. Quem quer um resgate, levanta a mão. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. A Bíblia fala que ele então dá filhos, ele dá herdeiros. A história de Noemi não ia morrer. Fala assim, a minha história não vai morrer. O inimigo se levantou contra ela e falou, eu vou matar a sua história. Mas quando ela se escondeu em Deus, Deus falou assim, eu vou resgatar a sua história. Quem manda, Deus ou o inimigo? Não importa o que o inimigo já fez na sua vida, Deus vai fazer muito mais. Deus vai fazer muito mais. O inimigo destrói, Deus resgata. O inimigo tira, Deus põe. Aleluia. Pode aplaudir Jesus e glorificar.
Fica de pé, projeta para mim aqui na tela, ó. Ruth capítulo 4, versículo 14, 15, 16 e 17. Para você poder acompanhar, eu vou encerrar a mensagem. Então você veja, uma família que foi destruída, né? E mesmo assim, Noemi não desistiu. Não desista, não desista, não desista. Deus vai restaurar algo precioso. Olha só o que fala a palavra, ó. Versículo 14. Então as mulheres disseram para Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto. Então a criança que estava nascendo, Deus ia fazer dessa criança para Noemi um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da sua vida e o consolador da sua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ó, melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse Obed, presta atenção, ó, é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Ó, Boaz, que era o pai desse menino, foi o primeiro resgatador da Bíblia. É a primeira vez que vai aparecer na Bíblia um resgatador aqui. E Boaz, então, tem um filho, e o filho dele recebeu o nome de Obed. E de Obed, então, vem Jessé, de Jessé vem Davi, e de Davi vem quem da linhagem de Ruth? Jesus, o primeiro resgatador de vidas, se chama Boaz. E o último e eterno se chama Jesus, e ele está aqui nesta noite para resgatar você. Seja onde você estiver, ele te resgata e te põe em lugar seguro. Pode aplaudir e glorificar. Glória a Deus. Ele te achou aqui hoje, hein? Ele te viu entrando aqui hoje. Você precisa fazer uso da sua fé. Você não precisa de um pouquinho, não. Você precisa de alguém que te resgate. Quantos nesta noite precisam ser resgatados de algo? Levanta a mão assim, ó. Precisa? Sai do seu lugar, vem aqui. Vem. Enquanto você vem, a gente louva. Vem para cá, vem falando com o seu resgatador, Jesus Cristo. Vem falando com Ele. Vem pedindo para Ele. Fala: Senhor, me resgata dessa situação, Senhor. Resgata a minha vida dessa solidão, dessa amargura, dessa depressão. Vem para cá, vem para cá. Os olhos do Senhor te achou a tua mão erguida. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos um pouquinho. Põe a mão no seu coração. Somente os que entendem que assim devem fazer. Mas eu gostaria que, se você deseja que o Senhor faça uma obra na sua vida, é importante que você invoque o nome dEle. É importante que você
confesse a Ele. É importante que você diga para Ele o que Noemi, da mesma maneira, confessou quando ela voltou para casa, dizendo: Senhor, não é uma ajuda que eu estou precisando, não. Não é de uma mão amiga que eu estou precisando, não. Eu estou precisando de alguém que resgate a minha vida. O que ela tinha era um problema, mas ela tinha dentro dela uma vida. Lembre-se disso. Não faça do seu problema uma morte na sua vida. Não morra. Não morra agora. Não morra agora. Não morra precocemente. Não morra. Existe ainda uma história de Deus para você viver. Existe ainda um plano de Deus para você. Não enterre aquilo que não é para ser sepultado. Não enterre seus sentimentos, não. Não enterre os seus planos, seus projetos. Não enterre sua família, não enterre pessoas. Não enterre nada. Só volta. Só volta. Volta para Deus. Volta-se para Deus. Eles quiseram tomar decisões e as decisões que eles tomaram levaram eles ao fracasso. Talvez você também tomou algumas decisões na sua vida que fez com que muitos fracassos chegassem até a sua casa. Então, não tome decisão mais nenhuma, entregue agora para Deus. Eu só preciso repreender primeiro, antes de orar por você, eu preciso repreender esse espírito que entrou na sua vida e que tomou conta dos seus pensamentos e do seu coração, e que colocou aí uma palavra e você deu crédito a essa palavra, e você está sepultando tudo, você está matando tudo, você está deixando morrer tudo. Esse espírito precisa sair da sua vida. Você não está sozinho, sozinha. O Espírito Santo está com você. Nosso Deus faz o deserto florescer. O nosso Deus faz a luz brilhar nas trevas. Porque não vai transformar você. Vamos repreender esse espírito. Todos nós aqui. Não vai haver lugar para esse espírito de derrota. Não vai haver lugar para esse espírito de fracasso. Não vai haver lugar para esse espírito de morte. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos pela Tua palavra que é vida, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, para que, ó Pai, onde estiver esse espírito, meu Pai, de morte, onde estiver, Pai, esse espírito, Pai, de fracasso, esse espírito de derrota, esse espírito de destruição, meu Deus, nós repreendemos agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Onde havia, meu Deus, se estabelecido o fim, Pai, nós te pedimos agora, põe a Tua mão e dá início de novo, Senhor. Aonde o inimigo colocou o pé, Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos para que ele saia agora. Sai desta vida, sai desta casa, sai deste coração, sai agora, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Faz essa oração comigo, fala: meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir perdão, porque eu me deixei levar
pela palavra do inimigo, e eu achei que não tinha solução para mim, que não tinha resposta para mim, não tinha saída para mim, não tinha vida para mim, mas a tua palavra soprou um vento dentro do meu coração e acendeu uma chama, e eu estou sentindo de novo a presença da vida dentro de mim. Eu sei que é a tua presença, e eu quero te agradecer, porque eu vim aqui nesta noite buscar uma ajuda, mas eu encontrei Deus, eu encontrei Jesus, e eu sei que a tua presença vai resgatar tudo que eu perdi, tudo que o diabo levou. A tua presença vai resgatar na minha vida, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir, glorificar. Glória a Deus, dê um glória. Mostra que você está vivo aqui. Deus, entra nessa casa, Deus, entra nessa vida, Deus, aleluia, Pai, meu Deus, meu Pai, aleluia, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, meu Deus, guia os passos, Pai, dos teus filhos essa semana, Deus, e leva eles, Pai, às águas tranquilas, Pai. Leva eles, meu Deus, a lugares seguros, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que aquela obra do mal, Deus, que ela entre agora em recesso, Pai. Que o canteiro de obra do diabo, meu Deus, seja fechado, Pai. E que seja um momento de reconstrução, Pai. Seja um momento de restauração, Pai. Essa casa, ela não acabou, Deus. Ela só foi abalada, Pai. Essas pessoas, elas não estão mortas, Pai. Elas só foram, meu Deus, feridas, Pai. Então eu te peço, põe cada uma delas de pé, Deus. E faça com que, ó Deus, o teu nome seja glorificado em cada uma destas vidas aqui, Pai. Que o inimigo, meu Deus, seja derrotado, Pai. Que o inimigo seja, meu Deus, destruído, Pai. Ainda há muita alegria para ser vivida, ainda há muita coisa para ser construída, ainda há muito trabalho para ser feito, muito sentimento para ser sentido. Faz esse coração voltar a sentir, meu Deus, todos os sentimentos que foram soterrados, Pai. O inimigo entulhou em Deus. O inimigo fez o coração dessa pessoa ficar endurecido. Mas agora, Pai, arranca esse coração duro e coloca um novo coração, Pai. O inimigo fez essa pessoa fechar a porta do coração dela para ninguém mais entrar, nenhum sentimento mais fluir, porque o inimigo queria fazer dela, Pai, uma pessoa parecida com ele, porque ele que é desprovido de sentimento, ele que é desprovido de uma vida, ele que é desprovido da tua presença, Pai. Mas os teus filhos não, Senhor. Os teus filhos agora podem viver, Pai. Os teus filhos agora podem reconstruir. Os teus filhos podem
retomar. Os teus filhos agora, Pai, podem se levantar. Levanta a sua mão direita para Deus e diga assim: eu estou de volta. Por causa do poder de Deus que entrou no meu coração hoje. Não sou eu, mas é Cristo que está vivo dentro de mim. Aleluia. Está vivo dentro de você. Está vivo dentro de você. Está vivo dentro de você. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço agora, abençoa toda a tua igreja, Pai, para que seja uma semana gloriosa, Pai. Seja uma semana abençoada, meu Deus. Faça com que, ó Pai, o teu nome seja, meu Deus, glorificado na vida de cada um, Pai. Resplandece tua luz no meio das trevas, Senhor. Onde havia uma doença, seja curado. Onde havia uma cadeia, seja liberto agora. Onde havia uma opressão, seja liberto em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do coração de Deus e as doces e meigas presenças do Espírito Santo seja agora e para sempre com toda a igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo. Pode aplaudir bem alto, Senhor Jesus.